Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso, e a música da nossa análise de hoje será... Such a lonely day. Você gosta dessa banda? Deixa aqui nos comentários, inclusive não é a primeira vez que eles aparecem aqui no Cante Mais Sobre Isso. Eu vou deixar o link disponível na descrição do vídeo para você acessar, caso não tenha conferido ainda essa primeira música que eu fiz deles. Mas, dando agora entrada no assunto principal do vídeo de hoje, que é sobre o dia mais solitário da minha vida, é a frase que mais se repete ali no decorrer da música. Trata-se de uma letra pequena, para quem já prestou atenção ou para quem já recorreu ali à tradução, percebe que ela fala sobre solidão. Então, antes de mais nada, é importante eu esclarecer aqui que solidão não é uma doença, tá? E procurando uma forma bem clara e simples para dizer para você, a solidão é uma sensação que chega quando precisamos processar algo. E geralmente ela chega após alguns eventos negativos. E dentre esses eventos negativos, os que se destacam são a morte de alguém especial, de um animal de estimação, a perda do emprego dos sonhos, o final de um relacionamento amoroso, de uma amizade, ou quando você chega ao fim de um processo que estava sendo extremamente importante e você fica com aquele sentimento de vazio do o que eu faço agora, por exemplo, pessoas que acabaram de sair da universidade, de um curso, do ensino médio. Então é bem comum que esse sentimento de solidão ele chegue para que possamos processar esse espaço que está entre o que acabamos de perder e encerrar para o que vamos começar na sequência. É uma emoção que simboliza processos, então nós precisamos disso. Sofre quem nega passar por este processo e é tão comum que existem inclusive nomes para descrever isso, que é a melancolia e o luto. Provavelmente você já deve ter ouvido um dos dois. E todos nós passamos por processos de melancolia ou luto, dentre esses exemplos que eu acabei de mencionar para você. E é tão interessante que a música ela segue um processo também. Eu achei inclusive muito bonito e muito sensível deles na hora de construir essa letra, porque de fato ele constrói da seguinte maneira: o dia mais solitário da minha vida. Depois ele traz o dia em que nunca vou sentir falta, o dia em que estou feliz, inclusive, por ter sobrevivido. Não está nessa ordem que eu trouxe, eu coloquei desta forma para ficar mais fácil para a gente dialogar, mas se você tiver a oportunidade de pegar a letra, você vai perceber que o final de cada trecho finaliza com essas frases que eu trouxe. Então, ou seja, ele traz a dor, traz a dificuldade, traz o desejo de nunca mais viver aquilo, mas principalmente traz um desfecho, a sensação de sobreviver a essa dor. E o clipe, ele traz sinais muito claros dessa solidão, e aí fica fácil para identificarmos como que acontece com a gente quando estamos nessa situação. A câmera lenta, porque a solidão ela afeta a nossa percepção de tempo. Então, ou seja, tá sempre ali falando de um dia, mas a sensação é de que passa longos períodos, dias, semanas, meses, anos. Inclusive existem pessoas que vão passar por um processo de solidão mais longo, que eu já vou entrar agora com mais detalhes, mas antes, finalizando os sinais que o clipe traz, tem essa questão do tempo, de ser em câmera lenta, tem aquelas chamas, o fogo, que parece que nada do que está acontecendo ao redor chama a atenção das pessoas, a apatia diante de uma situação específica que está acontecendo ali, por exemplo, está pegando fogo e eu não estou dando devidas importâncias, atenções ali para o ocorrido. Então, esses são os sinais gentis ali, muito sutis, que o clipe traz para ajudar nesta percepção. E aí, você vai se perguntar, mas Bia, e quando parece que esse processo não tem fim? E quando parece que esse dia se torna exatamente como você mencionou, dias, semanas, meses, anos? E aí é que entra outra palavra que você provavelmente já deve ter ouvido falar, que é a depressão. A depressão também deixa sinais. E, inclusive, uma das hipóteses que mais levam as pessoas a desenvolverem depressão, a partir dos exemplos que eu trouxe de perdas, está a negação de viver a vida após aquela perda que você teve. Então, a negação, como o próprio nome diz, é eu nego a seguir com a minha vida diferente. E nós somos seres extremamente adaptáveis.
temos capacidade de prosseguir, mas o emocional muitas vezes cria este bloqueio. E quando eu me nego, quando eu bloqueio exercer algo que eu estou preparado, biologicamente falando, para enfrentar, isso muitas vezes traz consequências sérias, como a depressão. E quais são os sinais que, assim como a solidão torna ali no dia a dia capaz de identificarmos, a depressão também traz sinais fáceis para podermos olhar tanto para nós como para pessoas próximas de nós e olhar e falar, poxa, sinal de dar mais atenção. Que no caso é quando a rotina ela perde aquele brilho, perde principalmente a produtividade, passa a se tornar dias em que eu não consigo terminar o que eu começo, não sinto inclusive vontade de incluir nenhuma novidade na minha rotina, é quando eu perco o interesse de falar com pessoas importantes, passo a me isolar, mas principalmente quando abre-se mão de algo que é extremamente importante. Alguns vão abrir mão do futebol no final de semana, outros vão abrir mão da leitura, outros vão abrir mão de cozinhar, ou seja, hobbies que são extremamente importantes ali no dia a dia. Quando se trata de uma depressão, essas coisas perdem o brilho. Então, o que nesses casos que eu citei é necessário fazer? Como eu mencionei lá no início, que a solidão não é uma doença e é um momento em que chega, uma sensação que chega para nos mostrar que precisamos de um tempo para processar algo, trata-se de um sentimento que é natural. Ele é um processo, então, ou seja, é uma fase, vai passar. Só que quando se trata de uma fase que parece não ter fim, significa que tu não está conseguindo seguir com o processo natural, não está dando conta sozinha ou sozinho ali de toda a demanda que essas perdas geraram em você, tanto emocional quanto de adaptação no trabalho, em casa, enfim. E aí, esse é o sinal perfeito de quando eu não consigo fazer algo sozinha, que eu preciso recorrer à ajuda. E a ajuda nada mais é do que restaurar você e a sua relação com o mundo, pois a partir da sua perda, o mundo se torna extremamente algo novo. E é ali que a ajuda vai atuar. O que você achou da análise musical de hoje? Deixe aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta também deste conteúdo e também não deixe de se inscrever no canal. Te espero na próxima. Um beijo da Bia e até lá!